Os céus estão abertos.
está sem som, né? Acho que agora vai. Entrar no microfone, né? Uhum. Ok. Abaixa. Oi, e agora consegue me ouvir? Acho que sim, né? Oi, e agora consegue me ouvir? Acho que sim, né? Oi, e agora consegue? Tá. Acho que tá, né? Agora consegue me ouvir? Nós vamos fazer sem um sistema de som aqui da igreja. O som não fica tão bom assim, né? Dessa forma, fica um pouco abafado, mas não funcionou aqui o sistema de som da igreja. Então, às vezes isso acontece com a tecnologia, né? Mas eu acho que o áudio vocês conseguiram ouvir, né? O áudio da música, o vídeo. Tá? Vocês conseguiram ouvir, né? É uma música muito bonita. Mas nós pedimos desculpas aí pelo transtorno, né? Vou tirar o microfone aqui. Pelos transtornos aí, pela falta de som. Isso às vezes acontece, né? Às vezes é um cabo que deu problema, que quebrou, e depois nós vamos saber o que aconteceu. Mas o importante
O mais importante é que vocês estão ouvindo agora, tá? Então saudamos, né, aqueles que estão nos acompanhando aí. Vamos ver, chegou mais alguém, né? Então, o Eudor, né, também chegou. A Orestina já mencionamos. A Lia Velar, lá de Flores da Cunha, está conosco também, né? A Eulália Good, minha irmã, lá de Rondônia, está conosco também. Mensagem diária já mencionamos. A Cilda já mencionamos. A Marlene já mencionamos. Noeli já mencionamos, né? Agora está bom, está ótimo. Que bom que está conosco. Que bom que estão recebendo bem aí na casa de vocês o nosso som. Pedimos desculpas mais uma vez pelo problema técnico que tivemos, mas a Larissa nos ajudou a resolver aí rapidamente. Mas então, o tema do estudo de hoje é a importância da oração. Ainda o estudo bíblico com base no texto, no livro de Tiago. Hoje nós vamos chegar ao final do livro de Tiago, né? Tiago capítulo 5, versículos 13 a 20, onde o apóstolo Tiago termina, né, conclui falando sobre a oração. Então, o tema é a importância da oração, né? O tema é a importância da oração, né? Vamos então, já que o tema é oração, né? Vamos orar então, né? Vamos falar com Deus em oração, tá? Então, esta oração inicial, nós vamos invocar a presença de Deus e orar, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado Pai, Deus triuno, estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Temos esta oportunidade novamente de estarmos juntamente com nossos irmãos, irmãs e amigos. Estamos aqui usando este recurso, esse meio de comunicação, essa rede social, para que possamos estudar a Tua Palavra, para que esta palavra chegue aos lares de irmãos de nossa congregação, da Congregação Trindade e da Congregação Bom Pastor de Flores da Cunha, e também demais amigos e irmãos que nos acompanham de outros locais. Queremos, Senhor, orar para que Tu possas abençoar este momento, que ele possa ser importante, ser edificante, e possamos crescer no conhecimento de Tua Palavra, na fé, no amor, e crescer também a respeito, aprender mais sobre este assunto, a oração, que possamos entendê-la, compreendê-la, esse tema, e também para que possamos orar sempre e mais, né? Orar sem cessar, orar com fé e nada duvidando. E oramos, Senhor, também pelos que sofrem, pelos enlutados, pelos enfermos. Oramos em especial pela dona Sandra, nossa irmã, aqui, vizinha da congregação, irmã da Congregação Trindade, e oramos pela sua recuperação, ela que passou por uma cirurgia, e rogamos para que ela possa melhorar mais e mais. Oramos por todos os demais, também pelo sobrinho Renan, lá de Rondônia, que está hospitalizado, e que irá estar tratando de sua saúde. Pedimos que ele possa melhorar mais e mais a cada dia, e que com a sua família também. Oramos, Senhor, também por todos aqueles que estão necessitando de nossa oração. Mas pedimos que fique conosco, Senhor, e nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, então vamos ao estudo bíblico, né? Vamos ao estudo bíblico, como nós dissemos, né? O tema é a importância da oração. A importância da oração, né? Nós vamos então fazer a leitura do texto bíblico. O texto é o de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20. Eu vou projetar aí o texto, ele vai aparecer aí na legenda de vocês, na tela de vocês. E vai também, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode abri-la, né, lá em Tiago, e para que possa acompanhar, né, o estudo, a leitura bíblica, ou vai aparecer na tela de vocês. Está conosco também o Ezequiel Schoenemann, né, ele é lá de Ponta Grossa, no Paraná. Seja bem-vindo, Ezequiel.
E uma alegria tê-lo conosco, né? Ah, se o Osni também está conosco, né? O Osni e a Orestino, os dois acompanhando aí, né? A família unida, né? Muito bem. Então, como já retornou o som aí, a imagem, que bom, né? Vamos então à leitura do texto de Tiago, capítulo 5, versículos 13 a 20, né? O versículo 13, né? Versículo 13 diz assim, a partir do versículo 13 do capítulo 5, né? Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum estiver doente, chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor que não chovesse. E durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e o outro fizer voltar para o bom caminho, lembrem disso. Quem fizer um pecador voltar para o seu mau caminho, salvará o pecador, e esse pecador fará com que muitos pecados sejam perdoados. Olha que interessante. Que belo texto, né? Então, esse texto fala que se tem alguém doente, sofrendo, né, ou estiver doente, que nós devemos orar. Se estivermos alegres, devemos cantar, né? E que nós devemos orar e pelas pessoas, né? Ou chamar alguém que ore, aqui fala dos presbíteros, e a oração feita com fé, ela tem muito poder, ela tem o poder de curar, né? Então, nós vamos conversar sobre esse assunto hoje, né? Então, sobre a oração, sobre a prática da oração. Como está a sua prática de oração? Você tem orado, né? Pelo que você tem orado? Ou por quem você tem orado? Você tem se descuidado, né, na oração? As pessoas muitas vezes não tiram tempo para orar, né? Não dão importância à oração, né? E como diz aí, né, o tema oração é um tema bastante amplo, né? É um assunto, é um tema que a Bíblia fala bastante, né? A Bíblia fala bastante sobre a oração, fala muito, né? Então, há também personagens bíblicos que oravam bastante. Aqui ele cita Elias, né? Um grande exemplo de oração é Daniel, né? Lembra? Daniel orava 3 vezes ao dia, e aí ele foi ameaçado, né? Que ele não devia orar a Deus, devia orar ao imperador, à autoridade, e ele continuou orando mesmo assim. Aí ele foi jogado na cova, na jaula dos leões, e ele continuou orando, né? E Deus o salvou, né, das feras, dos leões. Jesus também, ele orava muito, né? Jesus, mesmo sendo Deus, o Filho de Deus, ele orava bastante, né? Em muitos momentos, em vários momentos, nos momentos decisivos da vida de Jesus, ele orava, né? E a gente nem sempre ora. Ou às vezes a gente ora, talvez por obrigação, né? Sem vontade, sem fé, sem esperar, sem confiança, né?
Então queremos conversar sobre isso. Então o texto fala também sobre derramar óleo, derramar azeite na cabeça, né? Para nós luteranos isso é um tema um pouco estranho, parece, né? Mas queremos conversar sobre isso, né? Sobre presbíteros. Quem são os presbíteros, né? Será que determinada pessoa tem mais poder do que a outra? Será que o poder da oração está na pessoa ou está em Deus? Queremos conversar sobre isso, né? Então como estávamos dizendo, né, o tema da oração é bastante amplo, né? Textos bíblicos que falam de oração também são muitos. Nesses textos, nós encontramos os mais diversos motivos e orientações sobre o tema, né? Então, vários motivos para orar, né? E diversas orientações também sobre orar, né? Jesus colocou a oração como uma das principais características do cristão, né? Então, a oração é algo próprio dos cristãos, né? O cristão ora. Quem é cristão, ora. Quem crê em Deus, ora. Quem crê em Jesus, ora. Se você não ora, se você não tem orado, então você deve se acender o alerta, né? Será que de fato eu estou na fé? Será que a minha fé não está com problemas, não está frágil, não está fragilizada? Então, a oração é uma principal característica, é uma principal marca do cristão, né? Como o amor é uma marca do cristão, as boas obras, a oração também é uma marca do cristão, né? O cristão ora, ponto, né? O cristão ora. Então, e aí, então, o objetivo do estudo bíblico justamente é chamar a atenção para isso, né? Se eu não estou orando, eu devo, né, voltar a orar imediatamente, né? Eu devo voltar a orar imediatamente, para que eu possa, de fato, né, estar mais próximo de Deus. E a oração, como texto bíblico, ela tem muito valor, ela é muito importante. Nós precisamos da oração. A oração é uma necessidade, né? A oração é uma necessidade. Ela é algo vital, ela é necessária. Eu preciso orar. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu preciso orar por mim e orar pelos outros, pelas pessoas, pela minha família, pelo meu próximo, pelos meus amigos, pelos meus inimigos também eu preciso orar por eles, né? E eu preciso que outras pessoas orem por mim. Eu preciso também que vocês orem por mim, né? Então, por isso que a oração é uma necessidade, né? Vamos lá. Lutero disse que orar é culto, né? Orar é cultuar a Deus. Orar é prestar culto a Deus. Quando você está orando, você está prestando culto a Deus. Você está adorando a Deus. Oração é adoração a Deus, né? E então Deus gosta que a gente ora. Deus quer que a gente o invoque. Lembra lá do Salmo 50, 15? Invoca-me no dia da angústia, eu te louvarei, eu te livrarei e vocês me glorificarão. Então, quando nós oramos, nós estamos glorificando a Deus. Deus se alegra. Poxa vida, fulano de tal lembrou de mim, né? Fulano de tal buscou a ajuda de mim, né? Buscou a ajuda em mim, melhor dizendo, né? Então, orar é culto, né? Orar, invocar na angústia, no momento difícil, isso agrada a Deus. E a gente é livrado. Deus vai nos livrar, vai nos ajudar, e nós vamos glorificar a Deus, né? A oração é culto, né? Oração é aquele culto divino em que apresentamos com o coração e os lábios todos os nossos desejos a Deus e lhe rendemos louvor e graças. Olha que interessante essa definição,
né? É um culto em que nós apresentamos a Deus com o coração e os lábios, né? Não necessariamente com os lábios, mas tem que ser com o coração. Oração não é algo que deve ser feito da boca para fora, né? Não deve ser feito da boca para fora, não deve ser feito de forma mecânica, né? Sem pensar, né? Jesus disse que não useis de vãs repetições, né? Ou seja, você ficar orando uma oração sem pensar. Isso pode ocorrer conosco quando nós oramos o Pai Nosso, né? Às vezes oramos o Pai Nosso mecanicamente, sem pensar nas palavras, porque nós já temos essa oração decorada, né? Essa oração decorada, memorizada ali. Não é errado você ter a oração memorizada, é certo, né? Mas nós devemos prestar atenção nas palavras e orar com o coração, né? E então nós devemos orar, abrir o coração de fato, né? Onde nós apresentamos a Deus nossos desejos, abrimos o coração e faremos com Ele, né? Então orar é adoração, orar é culto, é adorar a Deus. O texto lido há pouco, né? O texto lido indicado por Tiago, né? Tendo lido o texto indicado de Tiago, vamos tentar entender, né? Quais são os motivos, primeira pergunta, né? Quais são os motivos que Tiago aponta para a prática da oração, né? Então, quais são os motivos que ele aponta? O motivo é se alguém está sofrendo, ou seja, um motivo, sofrimento. Se você está sofrendo, ore, né? Se tiver uma pessoa doente, ore, né? E se estiver contente, cante, né? Será que cantar também é oração? Um hino também é uma oração, né? Vamos entender logo mais. Então, façam oração uns pelos outros, né? Ele fala qual é o motivo, para orar uns pelos outros. Aqui ele fala também de confessar os pecados, né? Confessar os pecados. Será que a oração nós podemos também confessar pecados, né? Aí vem a outra pergunta: em que ocasiões ou por quais motivos nós oramos mais? Isso é por cada um, né? Cada um pensa em si. Você ora, tá, mas ora mais pelo quê? Você ora mais agradecendo ou ora mais pedindo? Você agradece mais ou pede mais? Nós costumamos pedir mais, né? Em que ocasião nós mais oramos? Talvez naquele momento importante, né? Tomar uma grande decisão, ou uma grande aquisição, uma grande conquista, você lembra, vou orar. Aí quando dá certo, aí você esquece de orar, né? Quando a bênção acontece, você ora para ser abençoado. Aí quando a bênção acontece, você muitas vezes esquece de agradecer. Quando vamos fazer uma viagem, aí fazemos uma oração. Mas aí quando chegamos ao destino, em segurança, a gente está tão empolgado com a chegada, né? A gente esquece de orar pela viagem boa que tivemos. Outra ocasião na qual nós oramos, na hora do aperto, né? Na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da doença, aí a gente não se esquece de orar, né? Não é que a gente não se esquece, a gente é levado a orar, né? Parece que daí, quando a gente vê que não tem outra saída, não, aí eu vou orar. Então, nos momentos difíceis é que nós oramos, mais, na hora da doença, na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora da crise, na hora dos problemas familiares, aí a gente lembra de orar, né? Devemos orar ali no momento do aperto? Claro, né? Deus quer que nós oremos na hora do aperto. Invoca-me no dia da angústia, mas não só ali, não só naquele momento, também em outros momentos, né? Então oramos mais na hora do aperto, na hora da doença, na hora do problema, na hora da enfermidade. Oramos mais
quando vamos, talvez, pedir coisas. E aí queremos pedir coisas grandes, né? Mas mesmo assim, nem sempre, nesse momento, a gente lembra de orar. Então, nessas ocasiões nós oramos. Mas vamos adiante, né? Vamos ao versículo 13, né? Vamos agora ao texto. Vamos ler de novo, vou ler de novo aqui, né? Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de louvor. E cante hinos de agradecimento, né? Então, aqui o versículo 13 está falando de orar no sofrimento e na alegria. Orar no sofrimento e na alegria, né? Tiago aponta para 2 motivos principais pelos quais nos estimula a orar, né? O sofrimento é provavelmente o motivo que mais provoca orações na vida dos cristãos. O sofrimento, né? Quando vem lá o momento difícil, quando vem lá a adversidade, né? Quando a coisa aperta, né? Aí nós lembramos de orar, né? Então é o maior motivo, sem dúvida. E não está errado em orar, né? Não, puxa vida, eu não lembrei de Deus quando estava tudo bem, não orei quando estava tudo bem, então na alegria, então agora que está difícil, né, eu estou com vergonha de pedir a Deus e não vou orar. Não, ore sim, né? Antes orar tarde do que nunca orar, né? Ore sim naquele momento. E peça perdão por não orar, não lembrar de Deus quando tudo estava bem, né? Ore sim. O motivo maior é nos momentos difíceis, o sofrimento, né? Os sofrimentos podem ser de diversos tipos de origens, né? Então, quais sofrimentos? Vários. Nós enfrentamos vários sofrimentos, né? Então, aqui fala, né, Tiago fala de doença, né, no versículo 14, né? Ele fala de doença. Então, se alguém estiver doente, chame os presbíteros da igreja para que faça oração, né? Então, mas nós temos outras dificuldades, né? Então, a doença talvez é o momento mais difícil, né? Quando o corpo padece. E principalmente se for uma doença grave, né? Nos traz muita preocupação, né? Como vai ser? Será que tem cura? Né? Será que eu vou morrer? Né? Será que eu vou ficar com sequelas? Então, e a gente lembra, a gente ora, né? Mas tem muitos outros sofrimentos pelos quais o ser humano é vítima, né? Sofre neste mundo, né? Violência, problemas financeiros, problemas familiares, né? Problemas com os filhos, problemas conjugais, né? Desentendimento com amigos, com vizinhos, com a família de modo geral. Então, nós passamos por sofrimentos, né? Em doenças da mente, ansiedade e muitas outras coisas, né? Injustiças. Então, são várias situações que nós sofremos e que nós devemos orar nesses momentos também, né? O outro motivo que a prática da oração provavelmente oferece, outro motivo que, na prática, provavelmente oferece mais motivos, é resumido como o estar contente. Estar contente. Também temos, possivelmente, muitos motivos para estar contente. Para esses motivos, Tiago não diz que devemos orar, mas cantar hinos de agradecimento, né? Então, o texto aqui não fala orar, mas fala, se você está sofrendo, ore. Se está contente, cante hinos de agradecimento. Então, nós, como dissemos antes, nós temos, às vezes, motivos para estar tristes, ou, às vezes, enfrentamos problemas, dificuldades, mas também nós enfrentamos muitos momentos felizes, contentes, né? Quais? Quais são os motivos para se estar contente? Pela sua família, pela sua casa, pelo seu lar, pelo seu trabalho,
pelo seu salário, né? Pelo pão de cada dia que você tem, pela proteção e ajuda, pela saúde, pela salvação, pela palavra de Deus, por Jesus que morreu na cruz, pela igreja, então pelos amigos. Então a gente tem muitos motivos para estar contente e cantar, né? E cantar. Então nós temos muitos motivos para estar contente. Às vezes a gente reclama demais, né? Às vezes acontecem muitas coisas boas e às vezes acontece só uma coisa ruim. Parece que aquilo estraga a nossa semana, estraga o nosso dia. Às vezes a gente é muito pessimista, a gente olha sempre para o lado negativo das coisas. A gente esquece de agradecer, esquece de cantar. Então, cante, né? Cante. Nós devemos ter esta prática, né, de cantar, né, hinos de agradecimento, né? Eu lembro da minha mãe, né? A Eulália está aqui conosco, não sei se tem mais algum familiar meu, quem conheceu a minha mãe, ela passava o dia inteiro cantando, a minha mãe, né? Aqueles hinos antigos, né, que ela aprendeu lá no Espírito Santo. Então, ela cantava o dia inteiro, e muitos hinos aqui, eu lembro, né, às vezes canta, as servas têm um cancioneiro aqui, a congregação tem um cancioneiro que veio lá do Espírito Santo aqui, e nestes tem muitos cânticos antigos. Aí eu conheço porque eu ouvia minha mãe cantar, né? Então ela às vezes ela ficava chateada ou brava com nós, né? Que a gente aprontava bastante, às vezes era desobediente, mas logo ela passava a cantar. Então, e é uma prática, né, bonita, né? E aquilo nos faz bem. E louva a Deus, né? E é adoração, né? É o que diz aqui, cantar hinos de agradecimento também é uma forma de oração, né? Cantar hinos de agradecimento também é orar. Cantar hinos com súplicas e pedidos também é uma maneira de orar, né? Então, os hinos são também orações. E nós temos belos hinos, né? Com belas melodias, mas sobretudo com belas letras, com belos conteúdos, né? E então, que são belas orações, são maravilhosas orações, e que nós devemos fazer uso dessa prática, né? Cantar, cante, né? Não aquelas músicas, né, que existem por aí, mas cante hinos, né? Cante hinos. Com certeza aquilo vai trazer mais alegria para a sua vida e você vai adorar a Deus, né? Agora, para a reflexão e debate. Nas nossas orações, nós dedicamos mais tempo pedindo ou mais tempo agradecendo? Passamos mais tempo pedindo ou mais tempo agradecendo? Eu acredito que mais tempo pedindo, né? Mais tempo pedindo. A gente lembra mais de pedir. Né? Mais tempo de pedir, agradecer pouco, né? E a gente lembra mais, a gente pode pedir bênçãos espirituais, bênçãos materiais e bênçãos espirituais. E a gente lembra de pedir mais bênçãos materiais, né? Pouco a gente lembra de pedir por bênçãos espirituais, por mais fé, por pedir perdão dos pecados, pedir que eu possa crescer mais na palavra de Deus. E quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, né, que é a oração modelo, a oração que Jesus nos ensinou, e ela tem 7 pedidos, né, 7 petições. E nessas 7 petições, apenas uma delas é pedido por bênção material, que é a 4ª. Né? As demais petições, as demais 6 petições, elas são pedidos de bênçãos espirituais
e pedidos de livramento. Né? Então, só a quarta petição, pão nosso de cada dia, que é oração, pedindo, que é um pedido de bênção material. As demais são bênçãos espirituais. Então, para você ver, e nós costumamos orar mais pedindo bênçãos materiais. Podemos pedir bênçãos materiais? Podemos e devemos. Mas não devemos nos esquecer também de pedir bênçãos espirituais. Né? Que tipo de sofrimentos nos fazem orar com mais frequência? Acredito que é orar por enfermidade, né? Quando passamos por enfermidade, esse é o sofrimento que mexe mais conosco e que nós oramos com mais frequência. Orar por saúde. Mas também oramos por outros sofrimentos, né? Também oramos pelos filhos, né? Principalmente se forem desobedientes. Né? Qual mãe que não orou pelo filho? Né? Aquele filho que poderia, né, trazer sofrimento para ele. Então oramos por outras coisas também, mas acho que o tipo talvez que nós mais pedimos, né? Oramos com mais frequência é por saúde, oração, né? Costumamos cantar hinos de agradecimento em nossas orações particulares, além dos que cantamos nos cultos? Não tanto, né? Eu acho que não muito. Cantamos no culto né, e eu acho que deveríamos cantar mais, né? Cantar mais no dia a dia, né? Cantar, às vezes a gente às vezes canta, a gente tem vergonha, né, de cantar. Às vezes porque a gente acha que a nossa voz é desafinada, né? Mas devemos cantar, sim. Lá você está trabalhando, cante. Né? Às vezes a gente tem vergonha de os outros ouvir, mas assim, né? Não importa se você não tem a voz afinada, né? O importante é você cantar com o coração. Então, essa é uma prática que nós devemos, né, retomar, cantar a cada momento, né? Então, Deus vai se alegrar, isso vai alegrar o nosso coração. Versículos 14 a 16, vamos acompanhar aqui, né? Vamos ler de novo. Isso fala sobre a oração pelos doentes. Se alguém de vocês estiver doente, chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. A oração de uma pessoa doente tem muito poder, né? Desculpe, a oração de uma pessoa temente a Deus tem muito poder, né? Então, esses versículos 14, 15 e 16 fala da oração pelos doentes, né? Então, se alguém estiver doente, chame um presbítero da igreja e ore, né? Faça a oração com ele. A oração feita com fé, em nome do Senhor. E ponha azeite na cabeça dessa pessoa também. A oração feita com fé tem muito poder, né? Então, nesses versículos, o autor da epístola fala especialmente da oração pelos doentes. Oração pelos doentes e dos doentes. Ele fala dos doentes. Recomenda que sejam chamados os presbíteros da igreja. Quem eram os presbíteros? Os presbíteros eram, geralmente, pessoas mais idosas da congregação, né? Era aquele líder, né, da congregação, eles ainda existem, né? Eles existem. Aquele líder, aquele auxiliar do pastor, o diácono, em muitos lugares é chamado, né? Que exerciam a incumbência semelhante à dos pastores de nossos dias. Eles ensinavam, aconselhavam e oravam, né? Eles realizavam estudos bíblicos, né? Eles oravam, muitos deles batizavam, né? No passado, esses líderes, eles exerciam grande importância, esses presbíteros, principalmente em regiões mais longínquas. Nós sabemos que no passado os pastores moravam mais distantes e não tinham meios muitas vezes de comunicação, de comunicar ao pastor para que venha,
ou meios de transporte também, né? Então, hoje os pastores estão mais próximos das congregações, existem mais pastores, o que é muito bom, e existem também, né, veículo, carro, existe também meios de comunicação, né, que facilita a chamada do pastor. Mas no passado isso não era assim. O pastor ficava distante. Aí esse líder, esse ancião, ele ia lá e, esse presbítero, ele ia lá e orava com a pessoa enferma, né? E muitos deles também faziam sepultamentos, quando o pastor não estava presente, o pastor não podia estar presente, não havia tempo do pastor chegar, e orava, né? Eu lembro que meu pai era um presbítero, né? Meu pai fazia isso muito, né? Muitos estudos bíblicos, orações a pessoas enfermas ele fez. Ele também batizou pessoas, batismo de emergência, e se não me engano, ele até, se não me falha a memória, ele também fez cerimônia de sepultamento, né, algumas vezes, né? Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Mas o batismo, eu tenho certeza, né? Eu ouvi ele falar isso. Então, esses são os presbíteros, né? E existem, né, lideranças em nossas congregações que ainda fazem esse tipo de trabalho. Então, ele recomenda que chame os presbíteros ou pastores para que façam orações a pessoas enfermas, né? Ungir com óleo fazia parte de algumas cerimônias no Antigo Testamento e também na igreja cristã primitiva. Em algumas este uso persiste. Na igreja católica, por exemplo, a unção é considerada um sacramento, né? Ungir com óleo, né? Então, ungir com óleo no Antigo Testamento, ele tinha o propósito de consagrar, né? Então, de indicar uma consagração ao Senhor. Eu estou consagrando essa pessoa a ti, né? Então, por exemplo, quando um profeta era ordenado profeta, instalado como profeta, podemos dizer assim, se derramava óleo na cabeça dessa pessoa, para indicar que essa pessoa era ungida, separada para o Senhor. Então, o óleo tinha este uso simbólico, né? Simbólico. Então, mas nós descartamos aí qualquer uso de óleo, que muitas vezes se vê por aí, inclusive algumas denominações religiosas, de que é um óleo santo, poderoso, consagrado, né? Óleo de Israel, e assim a gente vê por aí. Então, isso muitas vezes ele está associado a um uso supersticioso, né? Como uma superstição, como um amuleto, como um objeto que vai te proteger. Então, nós descartamos isso, né? Mas o derramar óleo é como um símbolo de consagração. Assim como a cruz é um símbolo, né? É um símbolo. Então, que indica que Jesus morreu na cruz também. O óleo é um símbolo de consagração. E o óleo também poderia, né, ter um sentido medicinal também, né? Então, existem óleos que nos fazem bem para a pele, óleos que tiram dor, óleos que são, que na natureza, por exemplo, óleos que eles podem até ser ingeridos, né? E óleo de copaíba, por exemplo, né? Um ótimo remédio, né? E, então, tem óleos medicinais também, né? Mas o óleo, aí ele tinha esse símbolo, né? Esse uso simbólico de consagração a Deus, né? Mas vamos adiante, né? Quando olhamos com atenção o texto, vamos verificar que Tiago não diz que a oração e o óleo vão curar o doente, mas a oração com fé, né? Então, não é a oração que vai curar o doente, mas a oração com fé. O que vai curar é a fé, né? Como diz ali, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. A oração feita com fé tem muito poder. Não é o óleo que vai curar, mas a oração de uma pessoa obediente, uma oração de uma pessoa com fé. A oração feita com fé, ela tem poder para curar, né? Então, a oração dessa pessoa, em nome do Senhor, então, o poder não está na pessoa, mas em nome do Senhor. Então, é Deus quem vai curar, né? Em Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesus diz que quando orarem e pedirem alguma coisa,
Creiam que vocês já receberam, e assim tudo será dado a vocês. Né? Então, quando você ore, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Talvez Ele não vai te abençoar na forma como você quer, ou conforme você quer, mas Deus vai te responder. Deus sempre responde a sua oração. Deus sempre responde a nossa oração. Isso é fato. Né? Deus sempre responde a nossa oração. A sua maneira e ao seu tempo. Né? Às vezes aquilo que nós oramos ou aquilo que pedimos não é aquilo que Deus deseja para nós. Mas Deus responde de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu tempo. Né? A seu modo e a seu tempo. Deus responde. Então, quando orares, ou pedirmos alguma coisa, nós vamos receber. Nós já recebemos. Né? Exemplo de Elias no texto, né, que pede para ler a história de Elias, capítulo 1 Reis, de acordo com 1 Reis, né, capítulo 17, versículos 1 a 7, depois o 18, 15 a 46. Se você quiser, pode acompanhar, pode abrir a sua Bíblia aí. Eu vou ler aqui, né, onde Elias pede para que pare de chover, né, e depois ele pede para que chova novamente. Então, assim diz o texto. Ó. Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Então o Senhor disse a Elias: saia daqui e vá para o leste e esconda perto do riacho de Querite, a leste do Rio Jordão. Você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você. Elias obedeceu a ordem e foi, e ficou morando perto do riacho de Querite. Ele bebia água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e tardes. Todas as manhãs e todas as tardes. Mas, algum tempo depois, o rio secou por falta de chuva. Né? Agora, capítulo 18, versículos 41 a 46. Deixa eu achar aqui. Né? 41, o fim da seca. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali ele se inclinou até o chão e pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vai e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá onde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, e o vento começou a soprar, e uma nuvem pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Então esse é o exemplo de Elias. Né? Ele orou e a chuva parou. Né? Orou com fé. E ele orou novamente e a chuva voltou. Né? Então Elias orou com fé. Orou com insistência. Aqui ele diz que ele se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos, né? E orou. E aí ele, 7 vezes, né? Ele insistiu na oração, ele orou com fé, e a chuva veio. Né? Então, exemplo de Elias, um exemplo de oração feita com fé, na certeza. Ele disse aqui, vá comer, porque eu já estou ouvindo o barulho da chuva. Ou seja, tamanha era a certeza de que a chuva voltaria. Né? Então, o texto de Tiago diz, no versículo 15, diz: a oração de uma pessoa piedosa tem muito poder, mas a oração não é um poder mágico. Os presbíteros não eram curandeiros, nem os pastores o são. É o Senhor que lhes dará saúde, diz o texto, né? O texto de Tiago. É o Senhor, o poder da oração não está nos presbíteros. Né?
Não está na pessoa, mas está no Senhor, está em Deus. O Senhor lhe dará saúde, diz o versículo 15. Né? Então, o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Então, o poder não está na pessoa. Então, está em Deus. A oração não é um poder mágico. Né? Não é algo, não deve ser encarado de maneira supersticiosa, como dissemos, a oração. E nem entender que determinada pessoa tem poder. A oração de determinada pessoa tem poder. Quando a gente vê muitas vezes, né, que algumas pessoas são atribuídas poder de curar, né? Então a gente vê hoje, né, pastores, bispos e até aqueles que se auto-intitulam, né, apóstolos, né, e nós sabemos que esse é uma arrogância você dizer que é apóstolo, né? Porque apóstolos foram aqueles apenas que viram Jesus, né? Que foram chamados por Jesus e que viram Jesus. Então é uma heresia dizer que há alguém que é apóstolo hoje, né? É uma heresia, né? É uma arrogância tamanha. Então dizer que determinadas pessoas têm poder, ou curandeiros, né? Então muitas vezes há pessoas aí que são curandeiras, né? São curandeiras, e que algumas pessoas vão atrás dessas pessoas, curandeiros, né, benzedores. Então, isso não se atribui a pessoas, né? Mas o poder não está nas pessoas, mas em Deus. É o Senhor que dará a saúde. Vamos lá. Nas nossas congregações costumamos chamar ou pedir que pastores visitem os doentes e orem por eles. Qual o significado da presença do pastor nessas orações? Né? Então, se chama, né, o pastor para orar por pessoas que estão doentes. Qual é a importância disso? Né? Isso é importante? Obviamente que é importante. Né? E não que o poder da oração está no pastor, né? Mas a presença do pastor e a palavra, talvez o conselho do pastor, as palavras que ele vai dizer ali, vai trazer consolo e conforto para as pessoas. Por exemplo, o pastor, quando ele vai visitar um doente, ele não vai apenas para orar, né? Mas ele vai ali trazer consolo, trazer conforto, trazer ajuda e encorajamento, né? Então, a oração que é feita pelo pastor, ou se é feita por uma outra pessoa, a oração ela vai ter o mesmo poder. Então, a oração que o pastor fizer, ou um presbítero, ou um leigo, ela vai ter o mesmo poder, o mesmo valor diante de Deus. Ela não vai ter mais poder, né? Mas é importante chamar o pastor, né? E o pastor, quando vai, ele vai não apenas orar, ele vai consolar, encorajar, apontar para Deus, apontar para a palavra de Deus. E talvez ele tenha um pouco mais de preparo, né, do que uma outra pessoa, né? Ele está mais preparado, ele estudou mais, é verdade, né? Não que outras pessoas não tenham, mas é importante chamar o pastor. Eu, por exemplo, amanhã vou visitar uma pessoa enferma que fez cirurgia, vou visitar a dona Sandra, já avisei o seu Hélio, né, ontem. Quarta-feira eu vou lá visitar a dona Sandra. E também visito outros membros com frequência, né, que estão, né, enfermos, ou estão com a saúde frágil, debilitada. É o trabalho do pastor, é o dever do pastor. Mas essa oração traz consolo, traz conforto e traz cura, segundo a vontade de Deus. Mas o poder não está no pastor. Aqui tem outra questão. Devemos instruir e eleger presbíteros em nossas congregações que tenham, entre outras atribuições, a incumbência de visitar doentes e orar com eles e por eles? Deveríamos? Acho que deveríamos, né? Que tal? Um desafio para a Congregação Trindade, a Congregação Bom Pastor. Preparar pessoas para visitar pessoas enfermas. E isso é extremamente válido, principalmente em congregações grandes, em congregações maiores, em que as pessoas, que o pastor às vezes não consegue visitar com a frequência desejável essas pessoas, né? O pastor visita e também tem o auxílio de outras pessoas. Eu lembro que sempre me fala, né, a dona,
de que as servas de Erechim, especialmente a dona Ema, me comenta também as outras demais servas, né? Que lá em Erechim as servas visitavam os enfermos, né? As servas se dividiam, né? Um grupo de servas, não todas, e iam visitar os enfermos, iam fazer orações com eles, né? Elas foram preparadas especialmente pelo pastor Benjamin, e é uma prática maravilhosa, né? E elas eram preparadas, orientadas a como proceder, a como orar. E deveríamos fazer? Sim, deveríamos, né? Então, é uma coisa extremamente válida, extremamente importante. Versículos 15 a 16, vamos adiante, né? Tá? Nós precisamos concluir o assunto aqui. Versículo 15b e 16, né? Então o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, né? Então ali fala de confessar pecados, né? Confessar e perdoar pecados. Há mais um tipo de oração que muitas vezes esquecemos, mas que produz um resultado muito importante. A oração de confissão de pecados, né? Então, a confissão de pecados é uma prática que nós devemos fazer com frequência, né? Então, orar confessando os pecados. Nós sabemos que cometemos pecados diariamente, a cada dia. E nas nossas orações diárias, nós devemos também incluir, né, um pedido de perdão pelo Senhor, né? Agradeço pelo dia, agradeço pelo alimento, agradeço pelo trabalho, agradeço pela família e peço também perdão pelos pecados que cometi hoje, né? Aquele pecado que eu cometi ou aquele pecado que aquele pecado involuntário, aquele pecado que nem lembro que cometi, ou que eu nem lembro mais, que nem sei que cometi, né? Então eu peço perdão. Então, orar pedindo perdão. Esta é uma oração que será atendida incondicionalmente. Então, quando eu oro pedindo perdão, é sinal que eu estou arrependido. E Deus vai me atender. Certeza, certamente, com certeza Deus vai me atender. É incondicional. Porque Ele perdoa. Se você confessa, Ele perdoa, né? Então, o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Deus vai perdoar. Então, não esqueça de, na sua oração, incluir também um pedido de perdão de pecados, confessando seus pecados. Lembremos que o texto nos diz ainda, nos diz que um irmão pode confessar o que lhe pesa na consciência a outro irmão. Isso inclui que um irmão pode absolver o outro irmão em nome do Senhor, né? Então, o texto diz ainda que eu devo, olha ali, nós devemos orar, confessem, 16, portanto, confessem seus pecados uns aos outros. Então, Tiago está recomendando, né, para que confessem. Então, você, às vezes, abrir seu coração para outro irmão, né? Quando você, olha aqui, normalmente isso é feito pelo pastor. Às vezes a pessoa que está aflita, está com a consciência culpada, cometeu um grave pecado, muitas vezes ele chama o pastor e que lhe confessa os pecados, ou o padre, né? Mas isso pode ser feito para um irmão, por um amigo que você sente confiança. E se esse amigo, ao ouvir seu arrependimento, ele pode absolver você. Olha, você está perdoado, né? Deus te perdoa. Veja que você está arrependido e pode ter certeza que Deus perdoa você. Então, necessariamente não precisa ser feito pelo pastor. E isso tem um tremendo valor, né? A próxima pergunta agora: qual o benefício ao doente ou outra pessoa que lhe confessa seus pecados? Às vezes a pessoa está doente e ela se sente às vezes culpada, né? Às vezes ela corre risco de vida, ela acha que pode, olha, eu posso morrer a qualquer momento, né? Ou não, mas eu quero confessar o meu pecado, eu quero, né? Então, quero abrir o coração. Qual é o benefício? Nossa, vai tirar um peso, uma carreta carregada de cimento das costas, né? Porque você confessar seus pecados traz alívio ao coração, traz paz, traz alívio ao coração. Então, é um benefício tremendo. Qual o benefício? O perdão, o alívio, né?
a leveza. Então devemos confessar não precisa ser necessariamente confessado pelo pastor, ou aquela confissão pública que nós fazemos no culto. Podemos confessar também para uma outra pessoa, um amigo a quem a gente confia. A prática da oração pelos outros é comum em nossas orações particulares? Nem sempre, né? Às vezes a gente lembra mais da gente, mas nós devemos orar pelo outro, também pelos outros também, não só pelos nossos amigos, mas também pelos nossos inimigos. Tem um texto bíblico que fala que nós devemos orar pelos que nos perseguem, né? Porque se a gente só ora pelas pessoas que a gente gosta, ou se a gente só ajuda aquelas pessoas que a gente gosta, ele não está fazendo muita coisa, né? Então, orar por aquela pessoa que faz mal, que quer fazer o mal para mim, por exemplo, né? Orar por alguém que não gosta de mim. Por que isso é importante? Porque se eu oro para que Deus mude o coração dela, ela não vai fazer mal para mim, entendeu? Eu oro para que ela, de fato, mude seu comportamento, para que ela se arrependa e creia e seja salva. Olha, mais uma pessoa que vai ser salva. Então, o objetivo nosso, como cristão, como igreja, é salvar as pessoas. É fazer com que as pessoas saiam do caminho do mal e venham para o caminho do bem. Então, devemos orar uns pelos outros e também pelos nossos inimigos, né? Conclusão agora, vamos à conclusão, já está terminando, né? Antes de concluir, eu peço se você tem algum comentário a fazer, ou um pedido, ou alguma dúvida, eu vou também aqui mencionar mais alguém que está nos acompanhando aqui, né? Por exemplo, eu vejo que está conosco também a Ivone, né? O Eudoro eu já mencionei, né? O Eudoro já mencionei. Deixa eu ver, a Ivone, né? Alaci Friskmur, né? Alaci Friskmur está conosco, né? Ali do Jardim Iracema, membro da congregação. O Valdemar, presidente da congregação, também está conosco, dizendo boa noite. A Ivone também, né? A Ivone Nering, da congregação, dizendo boa noite. A Nilda Witt também está conosco e dizendo boa noite também. A Ivone Schneider também, né? Então, tem mais pessoas nos acompanhando e às vezes a gente não consegue visualizar todas, né? Mas eu consigo aqui ver as pessoas que comentaram ali. Também o Mércio, né? Também está conosco. A Rosane Boareto, né? A dona Alvina Mauer, a Cleciane. Desculpe, pessoal, tive que dar um espirro aí, né? Desculpe, ainda bem que a gente está distante, né? Está online. A Cleciane, minha sobrinha lá de Rondônia, a dona Alvina Mauer, já mencionei. Outras pessoas, a Noeli Heiheimer, né? A Silvia Sippe, né? Ercina Baltz, a Ney Knevitz e outras pessoas também que estão conosco também, que nos acompanharam também, que curtiram, né? Então, esse tema é extremamente relevante, né? Se alguém tem algum comentário, pode fazer aí nos comentários ou mandar no meu WhatsApp aí, né? Eu vou responder, tá? Mas, se não, então vamos já, nós estamos avançados aí no horário, vamos então à conclusão. Tem coisas importantes da conclusão aqui, tem um texto bem interessante aqui na conclusão, acompanhem com atenção, tá? Então, então, Deus nos fala em sua palavra, nós falamos a Deus pela oração. Olha que interessante. Deus fala conosco de que maneira? Através da sua palavra, através da Bíblia. Deus fala conosco, né? Então, a palavra de hoje, por exemplo, que eu estou proferindo, é Deus falando conosco, Deus falando com vocês, né? Eu estou falando a palavra de Deus, e Deus nos fala através da Bíblia. E nós falamos com Deus como? Através da oração. Oração é falar com Deus. A oração é uma das coisas mais bonitas que Deus nos deu o direito de fazer, né? A oração é um privilégio, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa bonita, é uma bênção para a nossa vida, e nós devemos fazer bom uso dela, né?
Então é um privilégio, é uma bênção poder orar. Então ore, não deixe de orar. É uma das coisas mais bonitas que Deus nos deixou. Falar com Deus, né? Orar é falar com Deus. A oração é aquele bate-papo com o Criador, né? A oração é um bate-papo com Deus, né? É uma conversa com Deus. Orar é cair de joelhos, orar é levantar as mãos e olhos aos céus. Cair de joelhos em humildade, né? Em humildade. Não necessariamente a oração precisa ser feita de joelhos. Não necessariamente a oração deve ser feita com fé, né? Costumamos fazer a oração de olhos fechados, mas ela pode ser feita de olhos abertos também, mas de olhos fechados para evitar distrações, né? Para que possamos nos concentrar na oração. Então, estamos orando quando abrimos o nosso coração e conversamos com o Pai Celeste. Então, oramos quando abrimos nosso coração para Deus e desabafamos com Ele, é o nosso Pai Celeste. A oração é a expressão básica da vida, da fé e da vida cristã. Então, é uma expressão básica da fé. A oração é um fruto da fé, é uma evidência da fé. A oração é a pulsação cardíaca da fé, né? Então, este um teólogo afirmou, né? O Keller, né? O Samuel Keller, que escreveu a Dogmática Cristã, né? Ele disse isso. A oração é Keller disse, né? A oração é a pulsação cardíaca da fé. Então, se você está vivo, o seu coração bate. Se você crê, você ora, né? Então, a oração é a pulsação cardíaca da fé. Devemos orar outra coisa importante. A quem devemos orar? Devemos orar somente ao Deus verdadeiro, ao Pai, Filho e Espírito Santo. Só Ele pode e quer atender às nossas orações. Devemos somente orar ao Deus triuno, ao Deus verdadeiro. Deus não admite que oremos aos santos. Tais orações de nada valem, né? Então, orar a pessoas, orar a santos, né? Essa oração não tem valor. Além de ser idolatria, em nenhum momento a Bíblia diz que nós devemos orar para santos, para pessoas. Por exemplo, uma oração muito comum, né, é orar a oração da Ave Maria. Em nenhum lugar da Bíblia a Bíblia diz que nós devemos orar para Maria. Maria, mãe de Jesus, é um grande exemplo a ser seguido, né? Mas ela não deve ser o destino das nossas orações. Ela não tem poder para ouvir as nossas orações e também ela não tem valor, né? Então devemos orar somente ao Deus verdadeiro. Tais orações de nada valem, né? Orações a santos. As orações são feitas em nome de Jesus, porque Ele é o único mediador, né? Então, Deus é o único mediador. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né? Diz lá em 1 Timóteo 2,5. Então, há um único mediador. Este mediador é Jesus. As nossas orações apenas tocarão o coração do Pai se confiarmos os méritos de Cristo. Então, Deus ouve a nossa oração por causa de Jesus, por amor a Jesus. Por isso nós devemos concluir, nós precisamos concluir, lembrar sempre de concluir nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é por causa de Cristo que Deus ouve as nossas orações. Então, são os méritos de Cristo. O que são os méritos de Cristo? Aquilo que Ele fez por mim, né? Morreu na cruz, padeceu, morreu na cruz e ressuscitou por mim. Então, por isso que as nossas orações são da ajuda de Deus. Porque nós precisamos da ajuda de Deus. Acho que teve um problema de conexão aqui, mas agora já voltou, né? Então, recapitulando, né? As nossas orações apenas tocarão o coração do Pai se nós confiarmos nos méritos de Cristo. Então, as nossas orações são ouvidas por Deus se nós confiarmos em Jesus, naquilo que Ele fez por nós. Então, nós oramos sempre em nome de Jesus. E oramos por quê? Porque Deus nos ordena orar. Deus mandou orar. E porque Deus prometeu atender às nossas orações, né? Ele prometeu atender às nossas orações. E porque nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos de orar, nós precisamos da ajuda de Deus. Nós não somos super-heróis, nós não conseguimos resolver tudo sozinhos. Nós precisamos que Deus nos ajude.
E na oração nós pedimos a ajuda de Deus. E outras pessoas também precisam da ajuda de Deus. Outras pessoas também precisam da ajuda de Deus. E por isso que nós devemos orar por elas. Orem sempre, meus irmãos. A oração tem muito valor. A oração tem muito poder. A oração é uma coisa maravilhosa. É uma coisa bonita. Então, se estiver sofrendo, ore. E se estiver contente, cante hinos de agradecimento. Amém. Muito obrigado, irmãos e irmãs, por terem estado conosco, nos acompanhando. Vamos também agora concluir, né, este momento com a oração, né? Com a oração final e com a bênção. Lembrando que este estudo bíblico, ele foi preparado pelo pastor Werner Zontag. Werner Norberto Zontag, ele é pastor em Santo Antônio da Patrulha, aqui no Rio Grande do Sul. Tá? Ele preparou esse estudo, claro que eu fiz algumas alterações, eu fiz alguns acréscimos, né? Algumas adaptações, mas o texto base desse estudo bíblico de hoje é do caderno do PEN, né? O último estudo do caderno do PEN, que foi escrito pelo pastor Werner. Tá? Nós vamos então orar. Falemos com Deus em oração, depois então a bênção faremos em conjunto. Querido Deus e Pai Celestial, na vida, neste mundo, passamos por sofrimentos, mas também temos muitos momentos de alegria. Queremos nos lembrar de cantar hinos de louvor e agradecimento. Nos momentos de sofrimento e doença, ser o nosso amparo e consolo. Sabemos que todo o sofrimento que passamos é causado pelo pecado. Dá-nos coragem de confessar os erros e pecados que cometemos para receber o teu perdão. Além de nós, queremos também nos preocupar com os problemas dos irmãos na fé. Dá-nos forças e vontade de ajudá-los em suas necessidades e sempre levar a ti os seus sofrimentos, pois tu prometeste aliviar as nossas cargas e sofrimentos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos e irmãs. Vamos também encerrar com a bênção. A bênção aparece aí na tela de vocês. Faremos ela em conjunto. Você poderá dizê-la também, esta oração da bênção, né? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Amém, irmãos e irmãs, muito obrigado por estarem conosco. Desculpe pelo problema técnico ali no começo, né? Então pedimos desculpas por isso, tá? E esperamos que na próxima nós não tenhamos mais esse problema, tá? Lembrando que você que talvez chegou no meio do estudo bíblico, você poderá acompanhar este estudo bíblico depois, né? Ele vai estar disponível ali na nossa página Facebook. E também vai estar disponível também, nós vamos disponibilizá-lo no nosso canal no YouTube, tá? Você poderá acompanhar, você que chegou, né, talvez aí depois, chegou atrasado, né? Então, como eu disse, é um tema bem interessante, você poderá acompanhá-lo todo, tá? Então, irmãos, vamos ficando por aqui. Eu vou deixar vocês com mais uma canção aí, né? Uma bela canção. Talvez você não acompanhou essa canção no início, né? Falar com Deus é o nome deste hino, dessa música. Ele é maravilhoso. Então, ouça ele e você vai gostar, né? Você vai gostar. Bom? Está conosco também a minha irmã, eu vi ali também a outra irmã, né? A Enira Gould. Um grande abraço, Enira, fique com Deus, tá bom? Grande abraço, irmãos e irmãs, e até o nosso próximo encontro daqui a 14 dias.
esquina foi.